paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Nós estamos iniciando agora o quarto trimestre de 2019 e nós estaremos estudando nas revistas da CPAD com o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º de Samuel. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, que é pastor presidente ali em São Luís do Maranhão, no bairro Tirirical. E hoje estaremos estudando a lição de número 1, que tem como título Conhecendo os dois livros de Samuel. Eu sou o pastor Luiz Henrique. Se você desejar nos convidar para estarmos aí, é só entrar em contato conosco pelo telefone DDD 99, eu morava em Imperatriz, Maranhão, agora estou morando em Americana, São Paulo, mas ainda continua com o mesmo telefone. Então, DDD 99, o telefone 991520454. Também é WhatsApp. Esse telefone é TIM. O nosso e-mail é Henrique, L de Luiz, H de Henrique, A de Almeida, S de Silva. henrique.hotmail.com. Nós fazemos palestras na área de escola bíblica dominical, mas também fazemos palestras, pregações dentro da área de dons espirituais, escatologia, missões, dentro da área de família, dentro da área de evangelismo, de missão nos lares. Então, entre em contato conosco, nós estaremos aí. Vamos então à nossa primeira lição deste quarto trimestre de 2019, mas antes vamos ver quais as lições que nós teremos durante o trimestre. Lição número 1, conhecendo os dois livros de Samuel. Lição 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Lição 3, a chamada profética de Samuel. Lição 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Lição 5, a instituição da monarquia em Israel. Lição 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Lição 7, Davi é ungido rei. Lição 8, o exílio de Davi. Lição 9, o reinado de Davi. Lição 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Lição 11, as consequências do pecado de Davi. Lição 12, a rebelião de Absalão. Lição 13, a velhice de Davi. É importante destacarmos alguma coisa aí antes de entrarmos nesse estudo, então, dos livros, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Para os judeus, o livro é um só e tem o nome de Samuel. Depois foi traduzido, então, do hebraico para o grego, a Septuaginta, tradução de 70, com o nome de Livro dos Reinos. Depois houve a tradução do grego para o latim, a Vulgata Latina de Jerônimo, para os católicos romanos, e lá tinha o nome de primeiro Livro dos Reis e segundo Livro dos Reis. E o Livro de Reis, tinha lá primeiro Livro de Reis passou a ser terceiro Livro de Reis e o segundo Livro de Reis passou a ser quarto Livro dos Reis. Para nós, então, nossas Bíblias evangélicas, está primeiro Livro de Samuel e segundo Livro de Samuel. O primeiro livro tem 31 capítulos e o segundo livro 24 capítulos. Sabemos que Isaías compilou tudo isso, resumiu, deu uma ajeitada, uma arrumada nos livros aí como foram escritos. E quem escreveu, nós sabemos que no princípio do primeiro livro de Samuel, então, foi o próprio Samuel. Depois que Samuel morre, então, aí é atribuído ao profeta Natã e ao profeta Gade. Então, o primeiro livro de Samuel até o capítulo 25, podemos atribuir, então, a autoria ao profeta Samuel. E a partir daí, então, podemos atribuir ao restante do livro aí a Natã e Gade, e também o segundo livro de Samuel, a Natã e Gade. Os 8 primeiros capítulos, então, do primeiro livro de Samuel, fala exatamente sobre Samuel, o seu nascimento, e também a sua ascensão.
Ele ao mesmo tempo era juiz de Israel e ao mesmo tempo era profeta de Deus. Dos capítulos 9 a 15 nós vamos ver aí a história, né, do rei Saul. Do capítulo 16 até o 31 nós vamos ver aí o surgimento de Davi. No segundo livro do profeta Samuel, então nós vamos ver Davi já reinando. Vemos aí Isbosete ou Isbaal, que começa a reinar, reina por 2 anos sobre parte de Israel, sem o território de Judá. E Davi reinava então no território de Judá. Depois vemos Davi reinando sobre todo Israel, que é chamado aí Grande Israel, ocupou quase todo o terreno, né, quase todo o território dado por Deus a Israel, mas Israel nunca conseguiu ocupar todo o território, nem mesmo na época de Salomão. Seguindo aí no livro, então, nós vamos ver os pecados de Davi. Depois vamos ver aí a queda de Davi, Absalão, seu filho, assume o reinado. Depois vamos ver o retorno de Davi ao reinado. E no início do livro de 1 de Reis, aí existe aí, capítulo 2, versículo 10, fala então da morte de Davi. Então, a lição número 1 aí, conhecendo os 2 livros de Samuel, nós temos aí seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No primeiro tópico, contexto histórico de 1º e 2º livro de Samuel. Subtópico 1, a originalidade de Samuel. Subtópico 2, os personagens principais do livro. Subtópico 3, o propósito de 1º e 2º de Samuel. No tópico 2, autoria e data. Subtópico 1, título e autor. Subtópico 2, a data dos livros. Subtópico 3, a situação espiritual. No tópico 3, nós temos aí a teologia nos livros de Samuel. Subtópico 1, profecias cumpridas. Subtópico 2, em busca de um rei. Subtópico 3, os alicerces da dinastia davídica. E nesta lição temos também o tópico 4, Samuel, o divisor de águas. Subtópico 1, um momento de crise espiritual. Subtópico 2, o líder Samuel. O textual da lição é primeiro livro de Samuel 1,18, que diz assim: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então aqui o textual fala de Ana, que tinha como concorrente sua, né, a Penina, e ela estava no templo orando, pedindo a Deus um filho, e prometeu a Deus que se Deus lhe desse um filho, ela consagraria esse filho ao próprio Deus para trabalhar para o próprio Deus. Orou insistentemente, acreditou, teve fé em Deus que iria conceber, já que antes era estéril, e quando ela faz um voto de dar o filho a Deus, o que acontece? Deus lhe dá o filho, que é Samuel, e depois Deus ainda lhe dá vários filhos, né, como prêmio pela sua fé. E assim é o nosso Deus. Ele faz a mulher estéril ser mãe de vários filhos. Glória a Deus. Então, assim que Samuel foi dado por Deus a Ana, e ela entrega o seu filho, quando desmama, ela entrega o seu filho, então, ao sumo sacerdote da época, que era Eli, que tinha 2 filhos, né? Ofni e Finéias, chamados na Bíblia de filhos de Belial. São filhos desobedientes e que praticavam prostituição e roubavam as ofertas de Deus. Coisa terrível. A verdade prática diz: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, servir, adorar e amar a Deus, não importando aí as circunstâncias, né? Não importando o que existe à volta, qual a situação, qual o lugar, não importa. Então nós devemos estar sempre fiéis a Deus, sempre adorando a Deus, sempre amando a Deus, não importando o que acontece à nossa volta, não importa o local onde estamos. Então alguém pode servir a Deus, adorar a Deus, amar a Deus, estando até numa prisão. Exemplo nós temos no apóstolo Paulo, não é?
Nós podemos amar, adorar a Deus e servir a Deus estando numa prisão. Também podemos dar exemplo aí como José no Egito, não é? Então nós temos esses dois grandes exemplos aí de situação muito adversa, mas mesmo assim esses dois homens aí são exemplo, né? Aí se nós olharmos, por exemplo, Daniel lá na Babilônia e vários servos de Deus, nós vamos ver em diversas situações, mesmo assim eram fiéis a Deus, amavam a Deus, adoravam a Deus. Então não importa o que está à nossa volta, não importa as perseguições, o que importa é nós e Deus. Então nós podemos ver a situação, né, de Samuel dentro ali daquela família, né, Eli e seus dois filhos. Eli já muito velho, perdeu a autoridade sobre os filhos eram filhos de Belial. Imagine, Samuel foi criado aí nesse meio, viveu nesse meio aí. Então Deus o chama para ser juiz sobre Israel e Deus o chama para ser profeta de Deus na nação de Israel. Ele que vai fazer a transição entre a teocracia, que é o governo de Deus. Então Deus escolhe uma pessoa e coloca sobre o povo, e Deus fala o que o povo tem que fazer. Aí é uma teocracia, onde o governo é de Deus. Depois nós vamos ver que o povo peca e pede a Deus um rei. E isso é considerado pecado. E eles mesmos dizem, né? Eles mesmos confessam que pecaram pedindo um rei. Deus já sabia que eles pediriam um rei, está registrado em Deuteronômio, né? Já Deus dizendo que um dia eles pediriam um rei e o rei deveria ser escolhido por Deus. Por quê? Porque Deus sabia que eles seriam tão maus que um dia não iam querer o governo de Deus sobre eles, e se Deus deixasse, eles ainda escolheriam um rei que nem de Israel seria. Então Deus já coloca uma condição. Então um dia vocês vão pedir um rei, mas esse rei tem que ser eu que vou escolher.